pensando um pouco sobre o que trazer, achei interessante a gente não fugir muito do assunto que o irmão Amarildo tem trabalhado aqui, né, tem estudado. A gente não vai meditar em Timóteo, mas vai meditar em Efésios, né? Já que Timóteo estava ali em Éfeso, né? Vamos meditar um pouco do que o apóstolo Paulo passou de conhecimento ali, de instrução àqueles irmãos em Éfeso. Acho que a gente não precisa fazer dar um contexto aqui para Éfeso, né? Como o irmão já vem trabalhando, a gente sabe muito bem o ambiente que aquela igreja estava inserida, ali alguns costumes e alguns ídolos, né, em evidência naquela cidade. Então a gente vai meditar um pouco acerca da santificação, irmãos. É algo que eu sempre gosto de falar, justamente porque é algo que eu enxergo que falta muito na minha vida. Então, acredito que seja de proveito para os irmãos também. A gente vai meditar em Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. Efésios 4, de 17 a 24. Aqui no contexto do capítulo 4, ele vem falando da igreja, né? Do corpo em si. E recentemente o irmão Amarildo trouxe algumas instruções ali para Timóteo, que se referia ao pastor, ao líder, né? Mas como estudamos também, é um ensinamento a nós para termos aquela característica. Não quer dizer que a gente tenha que buscar aquelas características só se tiver em mente ser pastor ou um líder, mas todo crente deve buscar. E aqui a gente vai ver um pouco disso também. Vou pedir para o nosso irmão Vitor ler do 17 ao 24, depois a gente vem. Pode ler. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele vos ensinados, como está a verdade em Jesus. E, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Revistais um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Seu irmão Kevin, pode fazer mais uma oração para a gente?
Bom, irmãos, pegando esse texto aqui para a gente meditar um pouco, quando eu comecei a ler e comecei a tentar entender um pouco melhor, trazendo aqui até num contexto que depois Paulo, não só nessa carta, mas em outras cartas, ele coloca como uma guerra, né, da carne ali, do velho homem com o novo homem. Em Gálatas, ele cita isso, e em outras cartas também. Eu acho que o essencial para um crente que está buscando a santificação é entender, primeiramente, o porquê é colocado nesse contexto de luta, né, de guerra. Hoje, se a gente for parar para pensar, naquela época, isso era muito comum, principalmente guerra, né? E eu acho que para um crente que está buscando a santificação, ele tem que realmente entender que existe uma luta, né? Eu acho que eu vou ficar falando, eu acho que essa é a última vez. O crente, quando ele não entende isso, quando ele não leva a sério isso, fica algo muito superficial. A santificação fica superficial. Que você pensa no conceito de guerra, num conceito de luta mesmo, seja uma luta de boxe ou de qualquer outro esporte. Existe por trás um planejamento, existe por trás uma estratégia, e tudo isso, se você for parar para pensar e trazer, né, para esse mundo espiritual, vamos dizer assim, da santidade, também tem que ter isso. Eu acho que falei de novo, não vou falar o carência. Eu acho não é de dúvida, tá? É só uma maneira de se expressar. Mas quando o cristão ele pensa que vai deixar levando a vida, vai levando ali, não vai traçando estratégia, não vai traçando um planejamento, tudo isso não dependendo da força do homem, mas dependendo do Espírito de Deus que habita em nós, né? E a gente vai ver no decorrer do texto isso. Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, porque senão, irmãos, a gente vê na própria palavra que o nosso inimigo, ele tem planejamento, ele tem estratégia. A gente vê até no que o mundo apresenta hoje como conteúdo na televisão, nos aplicativos, nos vídeos. Tudo tem estratégia de como prender o seu tempo ali, tudo tem estratégia de como te influenciar alguma coisa, e a gente tem que combater isso da mesma forma, né? Eu percebo isso na minha vida, né? Muito do que eu estou fazendo agora, principalmente na área profissional, eu acabei vendo na prática que um não planejamento pode me prejudicar bastante, e isso, pensando no lado espiritual, é a mesma coisa. Se a gente não planeja ali de separar um tempo para meditar na palavra de Deus, para estudar, separar ali momentos para você realmente orar, para você colocar ali todos esses pedidos que a gente tem no grupo, e não só esses, outros pedidos também, em oração, e assim buscar essa santificação com planejamento, com estratégia, a gente sofre uma grande chance de acabar caindo em provações e em tentações, né? E Paulo ele vem advertindo aqui no versículo 17, que fala assim: digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente. Aqui a gente sabe o contexto desses irmãos, então eu queria abordar dois pontos aqui que podem ser lutas para nós, né? Você pode lutar contra a sua própria carne, né? E a natureza pecaminosa. A gente percebe até nas crianças que ela já vem, o homem ele nasce com uma tendência voltada ao mal mesmo, né? O pecado ali. Dá para ver nitidamente o pecado na vida dos ímpios e das pessoas que não têm a Deus. Se na vida das pessoas que têm o Espírito de Deus a gente já consegue enxergar a fraqueza do homem pecaminoso ali ainda, nesse corpo, né? Dos ímpios ainda mais. Mas para nós temos que ter isso em mente, que é uma luta realmente contra a nossa carne,
contra os desejos da nossa carne, e eu digo isso não só fisicamente, agindo, mas principalmente na nossa mente. Ó, até rimou. Mas a nossa mente é algo muito perigoso, que principalmente se você não tem um certo controle, eu vi até um artigo de um pregador falando sobre como ele combate certos pecados que vêm surgindo na mente, e ele tem um script que ele começa a meditar no sacrifício de Cristo literal lá na cruz. Então ele começa a enxergar Cristo sofrendo ali humilhação, Cristo sendo cravado na cruz, sendo humilhado novamente, e ele diz que, acho que se eu não me engano, são 3 segundos para que a sua mente comece a ir para imaginar um monte de coisa, e ele, nesses 3 primeiros segundos, ele tem essa estratégia, vamos dizer assim, para não dar prosseguimento ali ao pensamento malicioso, pecaminoso, né? E eu achei interessante isso, porque é um tipo de estratégia, né? A gente, quando sente que está ali beirando uma área da nossa vida que nós temos uma certa fraqueza ou uma tentação mesmo que venha ocorrer, principalmente dentro da nossa mente, que é algo que não fica externo e muitas vezes, para muitos cristãos, acaba ficando algo natural. E isso é um grande perigo quando você peca na sua mente e isso se torna natural. Você não fica incomodado com aquilo. Um exemplo, no trânsito. Eu mesmo sofro muito com isso. Às vezes você toma uma fechada ali e você até não externa aquilo gritando ali com a cabeça para fora do carro, mas no seu pensamento você já desejou até morte para aquela pessoa ali que te fechou. Então são estratégias, ou até mesmo pessoas que às vezes é mal educada com a gente, ou qualquer coisa da natureza. A gente precisa ter essa consciência da nossa mente. Acho que foi, eu não lembro se foi o irmão Daniel que trouxe recentemente esse ponto, né? De que se você pensar, não foi o irmão, não, foi o irmão Amarildo mesmo, sobre o adultério, né? De só você pensar ali, é como se você já tivesse cometido. Cristo ali em Mateus, ele já dá esse ensinamento, e é algo que devemos realmente combater e dar atenção a isso. Eu acho que o principal ponto que eu vou ressaltar aqui essa noite para os irmãos é realmente dar atenção, irmãos. Ter humildade e frieza para analisar a sua vida e ver qual área da sua vida você precisa parar, ter humildade de olhar, eu estou errando nisso aqui, isso daqui eu estou pecando contra Deus, esses pensamentos que eu estou tendo nessa área aqui, eu estou sempre pecando, estou sempre caindo, e começar a agir para combater isso, seja com estratégias, com planejamento. E quando eu falo estratégia e planejamento, não é nada fora da palavra de Deus, tá? São só estratégias, claro, guiadas pelo Espírito Santo, que é a única forma da gente combater o pecado pelo Espírito de Deus que habita em nós, e a gente conseguir combater isso de forma mais eficaz, vamos dizer assim. O próprio Paulo aqui, no capítulo 6, ele fala sobre a armadura, que é uma estratégia, se você for parar para pensar ali, é um preparo que o cristão tem que ter. E em Provérbios mesmo, para quem gosta de ler Provérbios aí, tem bastante pontos que, se você para pensar ali e fala, poxa, quando ele fala do sábio, compara o sábio com o tolo, ali ele está dando várias maneiras de você combater certas coisas, e realmente são coisas que a gente tem que parar e dar o valor que merece, né? A outra luta que a gente tem também é contra costumes, irmãos, e vícios que desagradam a Deus. Muitas vezes, costumes e vícios, eu não digo nem de vício de bebida, cigarro, essas coisas, mas vícios de certas coisas que a gente carregou pela nossa vida. Seja, eu tenho o vício de falar um palavrão aqui, mas eu morava no Rio de Janeiro lá, e lá eles falam esses certos vícios e certas coisas que
carregaram aí durante a nossa vida, são coisas que a gente também tem que parar e também tem que combater. E uma coisa que a gente tem que entender é que o próprio texto aqui, quando ele fala que a gente não anda mais como os outros que ainda andam assim, ele está dando a deixa de que se você vivia de uma forma, isso precisa ter uma mudança. E você precisa mudar. Eu me altero e eu começo a gritar quando eu fico estressado. Mas você não vive mais como as pessoas do mundo, né? Se isso desagrada, causa um mau testemunho, você precisa mudar isso. Eu tenho o costume de xingar os outros no trânsito. É coisa que já vem desde que antes de eu me converter, e essas coisas não é porque é costume, é porque é um vício, que a gente não tem que dar atenção a isso, pelo contrário. A gente tem que ter a humildade, e eu acho que isso a gente tem pregado, a igreja aqui tem ouvido muito sobre humildade. Eu acho que para a santificação precisa ter a humildade, que você precisa reconhecer os seus pecados. É muito fácil a gente reconhecer os pecados das outras pessoas. As falhas dos nossos irmãos são aqui, muitas vezes aquilo que afeta a nós, né? Mas é mais difícil você parar e reconhecer um pecado seu, uma falha sua. E para isso você precisa de humildade. Aqui a gente sabe que aqueles irmãos, muitos ali foram convertidos, né? Tanto que Paulo depois ele adverte aqui sobre filhos e pais, servos e senhores. Então ele está falando ali para pessoas que se converteram e que não estavam acostumados com o cristianismo, né? Com o estilo de vida que agradasse a Deus. E bem provavelmente tinha pessoas lá que eram idólatras, que carregavam costumes e aquilo precisava, né? Acho que o que Paulo quer dizer aqui é que, olha, você precisa ter a mudança, né? Você tem que se despojar de tudo isso que você aprendeu e viveu até hoje e daqui para frente viver realmente como vocês estão aprendendo de Cristo, né? Para nós ficar ainda mais completo, porque nós temos a palavra de Deus completa. Então, se for parar para pensar para aqueles irmãos daquela época, poderia ter um sentido assim, vamos dizer, era o mesmo sentido, a palavra de Deus ela não muda, mas hoje, lendo isso daqui e sabendo que nós temos que ser obedientes a Deus e nós temos aqui em nossas mãos, né, com a palavra, toda a vontade de Deus expressa aqui para as nossas vidas, isso tem um peso maior, né, porque a gente consegue ter ali em várias áreas da... Eu desafio os irmãos aqui a achar uma área da vida que você não tem o respaldo bíblico aqui falando como você deve agir. É impossível. Aqui na Bíblia tem tudo o que o cristão precisa saber de como ele deve agir para agradar a Deus. Muitas vezes nós condicionamos esses erros aí, mas é tudo fraqueza nossa e falta de conhecimento nosso da palavra. No versículo 18, irmãos, e 19, ele fala assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Uma coisa que... Eu vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 2, que fala assim: em que noutro tempo... eu vou ler o versículo 1 também. E vos vivificou, estando vós mortos sem ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Uma coisa que eu anotei aqui, que é: o ímpio desagrada a Deus pela falta de Deus na vida dele. E nós só podemos agradar a Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. Então é algo que é muito nítido para nós. Porém, quando você coloca isso daqui na prática, e é isso que ele vem falando aqui, será que está sendo claro para o mundo que você não é um ímpio? Será que você, do lado de um ímpio, comparado tanto no serviço, quanto no estudo, quanto dentro da sua casa, com a sua família, com os seus funcionários, será que é nítida a diferença de um ímpio e de alguém que tem o Espírito de Deus dentro dele,
Deveria ser muito nítido isso, né? E muitas vezes a gente vê, e eu falo isso olhando para a minha vida, que não é nítido, né? E aí, mais uma vez, a gente tem que parar e colocar a nossa vida na minha cabeça. Eu sempre gosto de mentalizar as coisas, mas abrir realmente a sua rotina ali e tentar enxergar aonde você está falhando, que aquela pessoa não está reconhecendo que você é um seguidor de Cristo. Isso tem que ser claro, irmãos. Você pega duas pessoas e uma é filha de Deus e a outra é filha do diabo, isso precisa estar claro para o mundo. Nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo, simplesmente passando por aqui e, e com o intuito de fazer a vontade de Deus, isso daqui com certeza vai ser notório nas nossas atitudes. Então, as nossas atitudes em relação à nossa família, como a gente lida com as coisas, como a gente lida com o governo, como a gente lida com os nossos vizinhos, tudo isso precisa ser notório, a presença do Espírito de Deus em nós. E aqui é o que Paulo está falando. Ele fala que esses ímpios, que muitas vezes passam, vamos dizer assim, como iguais a nós, eles estão entenebrecidos, né, no conhecimento, entregues à vaidade da sua mente. Ele fala aqui em Efésios 2 que antes, né, de Deus nos vivificar, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É algo muito pesado. Eu sei que a gente escuta isso muito, né? Eu escutei minha vida inteira antes de me converter, então acaba perdendo muitas vezes um pouco da seriedade que tem essas passagens, mas a gente precisa entender isso daqui. Precisa entender que um ímpio e um cristão, eles precisam ter diferenças nítidas. E como a gente consegue isso? Com a santificação. É despojando do velho homem, de todas as atitudes, tudo aquilo de pecaminoso que nós tínhamos na nossa vida, no nosso cotidiano, e realmente se revestir de todos os frutos do Espírito, do novo homem mesmo, né? Em Gálatas fala, em Colossenses 3 fala, em vários locais aqui, principalmente do Novo Testamento, ele vem trazendo uma lista de coisas que você não deve fazer, que você deve tirar da sua vida, e uma lista de coisas que você deve aplicar na sua vida, né? E aí no versículo 20, ele fala sobre aprender, né? E aqui é o que eu disse, que hoje para a gente tem um peso muito maior, porque a gente tem tudo, vamos dizer assim, mastigado, por mais que o Espírito que nos dá o discernimento, mas de certa forma a gente tem tudo mastigado hoje na Bíblia, montada com os evangelhos, as cartas, as pregações, principalmente da nossa igreja aqui, que traz um certo estudo ali, trazendo contexto. Isso é muito bom e nós precisamos demonstrar isso em nossas vidas, em nossas atitudes. Eu coloquei uma pergunta aqui: o que temos aprendido de Cristo? O que é pregado aqui é realmente aplicado em nossas vidas? Ultimamente vi ultimamente não, na verdade foi no passado, eu vi um documentário falando que a melhor forma de você aprender alguma matéria é você, após aprender aquela matéria, ficar 24 horas praticando aquilo que você aprendeu. É a melhor forma, é a maneira que o seu cérebro grava com mais facilidade isso. E aí eu pensei nisso, falei assim, poxa, será que essa estratégia que muitas vezes é usada para outras coisas, buscando passar numa prova, buscando, poxa, tem gente que se prepara tanto para fazer uma prova, para fazer um concurso público, por que nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus também, né? E por que nós não aplicamos essa estratégia de praticar aquilo que aprendemos? Poxa, o que nós aprendemos aqui hoje?
que nós estamos aprendendo aqui, e eu também estou aprendendo, né? Sobre a santificação, sobre você ter humildade de olhar a sua vida, olhar o que você tem feito, como é a minha rotina. Eu acordo e eu já agradeço a Deus pelo fôlego que Ele me deu. Eu acordo, qual que é a primeira coisa que eu busco? Eu pego meu celular aqui e vou ver as coisas, ou eu pego a palavra de Deus ali para meditar em alguma coisa? E muitas vezes a nossa estratégia não está sendo boa. E isso dificulta. Não que a estratégia seja tudo, mas ela facilita muitas vezes. Ela é um caminho, é algo que devemos dar importância, né? Ou por que não de estudar algo aqui, chegar em casa e aplicar isso? Acordar amanhã de manhã, o que foi pregado ontem à noite? Foi pregado sobre isso, isso e isso. O que eu tenho para aplicar, que eu tenho certeza que todo mundo vai ter, para aplicar hoje no meu dia a dia? Em que hora do meu dia que eu vou aplicar isso que eu aprendi ontem? Então, essas coisas que muitas vezes o mundo está fazendo e vamos dizer assim, combatendo o novo homem que há em nós, usando esses planejamentos, essas estratégias, muitas vezes nós não estamos respondendo a isso. Estamos sendo cristãos passivos, né? Isso é muito perigoso. Eu vi uma vez um pregador, acho que foi aqui, na verdade eu não lembro, mas eu lembro de ter escutado. Aquela parte que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Que ali a igreja ela não está passiva, né? Fala que dá um ar de que a igreja está indo para cima, né? De que a igreja está avançando. E realmente é isso que Cristo nos chama a fazer, que é pregar o evangelho, apesar de todas as dificuldades, que naquele tempo eram dificuldades maiores, e hoje, mesmo sem a dificuldade, a gente vê que a nossa falta de planejamento, a nossa falta de estratégia em cima dessas coisas tem colocado dificuldades que muitas vezes não era para estar no nosso dia a dia. Lembrando, tá, irmãos? Eu estou falando aqui estratégia e planejamento, mas isso não é mérito do homem, tá? É com discernimento do Espírito mesmo. É que às vezes eu fico passando e eu mesmo fico com uma sensação de que realmente é algo que está dependendo do homem, né? Mas até isso, até o discernimento para fazer isso, a humildade, tudo isso vem do Espírito de Deus. No versículo 21, irmãos. Só que para completar aqui esse versículo 20, eu coloquei aqui: aquele que ama a Deus obedece a sua palavra. E isso é o que Cristo fala, né? Eu acabei procurando, mas não achei. Mas Cristo, eu tenho certeza que está em algum lugar aqui. Depois eu trago para os irmãos. Mas que Cristo fala que quem ama a Deus é quem obedece, né, ao Pai. Então, vamos obedecer a Deus se realmente existe esse amor, né, dentro dos nossos corações, que é exatamente o que fala o próximo versículo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Paulo, ele sempre faz esse contraponto, né? Se é que você é convertido, se é que você ama a Deus. Então, em outras cartas a gente consegue perceber, e foi até algo que o próprio pastor em Hebreus ressaltou, que lá ele também fala isso, né? E é uma das características que até apontam ali que pode ter sido Paulo mesmo, por ele sempre trazer essa questão de se é que vocês realmente foram transformados por Deus, né? No versículo 22, irmãos, ele já começa, e aqui a gente já está caminhando para o final, tá? Acho que foi um pouco rápido, mas foi diferente do que é de costume, né? Que eu fico enrolando aqui e demora muito. Mas o versículo 22, ele fala que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E aqui é aquilo que eu já falei lá no começo, que é para onde caminhou
né? E depois disso, a gente vai até o versículo 24 só, mas se os irmãos quiserem ler até o 32 em casa, ele acaba colocando em prática aqui algumas coisas que pode servir também de exemplo, né, para a gente realmente pensar em nossas vidas. Mas não se atendo só a esses pontos que ele colocam aqui, mas em realmente tudo que desagrada a Deus. Então é despojar desse velho homem. Nunca é tarde para despojar desse velho homem. Acho que tem muita gente que acaba se acomodando com o pecado, e isso é muito perigoso para o cristão, de realmente deixar algum pecado se tornar natural, e natural de uma certa forma que você acaba cometendo esse pecado sem perceber que está cometendo, né? E isso é muito perigoso. Ali em Éfeso mesmo, como a gente disse, muito daqueles irmãos, bem provavelmente, tiveram uma doutrinação totalmente diferente, né, a ídolos, e a gente não tem como mensurar, mas pelo que Paulo fala depois aqui para servos e senhores, filhos e pais, a gente vê que realmente tinha irmãos de faixa etária diferente ali, e realmente, irmãos, é difícil você se despojar de algo que você passou a vida inteira fazendo. Às vezes até é difícil para a gente aceitar que muitas vezes uma característica nossa, que é disfarçado, às vezes é colocado, não, ele é assim mesmo. Ah, a pessoa é invejosa. Ah, não, ela é assim mesmo. Não é característica que fala, é personalidade. Às vezes a pessoa quer mascarar pecado falando que é personalidade. E a gente não vê falando sobre personalidade na Bíblia, que tem algo que você possa... Não, os irmãos que têm personalidade forte estão liberados para isso daqui, para falar mais sem educação com outro irmão. Então a gente tem que prestar atenção nisso e realmente não deixar essa astúcia do mundo e do inimigo entrar dentro da igreja, né? Hoje eu acho que não é nem questão de má educação. Uma coisa que eles batem muito é o amor, que eu vou até colocar entre aspas aqui, porque eles pregam o amor de uma forma totalmente errada, que é um amor que você tem que concordar com o pecado da pessoa. Então, se isso é amor, então nós não devemos demonstrar amor, né? Se esse é o amor que o mundo quer, esse não é o amor que nós temos, né, para dar. A gente entende muito bem da maneira que a gente tem que enxergar o pecador e qual é a forma da gente demonstrar amor por ele, que é pregar o evangelho, para que Deus realmente demonstre o amor, porque nós, como diz lá em 1 João, a gente só consegue amar porque Deus nos amou. Então esse seria o amor, né, que eles precisam, o amor de Deus, que realmente, como a gente viu aqui no capítulo 2, que vivifica, né? E isso é algo que vem sutilmente entrando nas igrejas. Então, tudo isso, irmãos, personalidade, às vezes algo que está eu vou falar hype aqui, mas não sei se é a palavra certa, mas no mundo, que é esse negócio de, vamos amar todo mundo, tem que aceitar todo mundo, essas coisas vêm adentrando a igreja e a gente precisa realmente dar atenção nisso que Paulo está falando aqui, de parar e barrar essas coisas, não só de entrar na igreja, como entrar na nossa vida também. Como eu já disse em outra pregação que eu trouxe aqui, tem uma conhecida que não sei nem como se referir mais, mas é lésbica, tá certo? É lésbica e se converteu, se batizou e continua lésbica. Então a gente vê que é algo que é uma igreja que se diz cristã batista, está fazendo isso, e eles não pregam esse tipo de amor, esse tipo, vamos dizer assim, na verdade eles pregam esse tipo de amor. Você não precisa mudar a sua vida, você não precisa despojar das coisas do velho homem. E é exatamente ao contrário que a gente está vendo aqui, que Paulo orientava aqueles irmãos a fazer. Né? Então, que tenhamos cuidado e que possamos realmente dar atenção a essas coisas.
parar, planejar e realmente entender, ter a humildade para entender qual área da nossa vida a gente precisa mudar, qual área a gente precisa melhorar, qual área a gente precisa de ajuda, até para pedir ajuda a outros irmãos que às vezes têm mais experiência nessa área. A gente precisa ter humildade para isso. Versículo 23 e 24, ele finaliza assim, ele finaliza não, né? Eu finalizo assim. E nos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, vamos ter realmente essa consciência de que nós estamos travando uma luta contra o inimigo, travando uma luta contra a nossa natureza pecaminosa, e vamos dar atenção a isso. A santificação não é algo que a gente vai vir no culto de quarta, no culto de domingo e ela vai acontecer por si só. Só de estar aqui sentado na igreja e ouvir a palavra, a gente vai se santificar e eu me santifico um pouquinho na quarta, um pouquinho no domingo, um pouquinho na quarta, um pouquinho no domingo. Porque não é assim que funciona. E acredito que todos aqui sabem disso. Então vamos colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui na igreja, de parar, pensar e realmente planejar a nossa vida, planejar a nossa santificação fica algo meio estranho de falar, né? Mas é realmente colocarmos certas regras dentro de casa, regras para você mesmo, de eu vou me fortalecer todo dia, eu vou ler um capítulo por dia, ou eu vou tirar todo dia 1 hora, 2 horas para meditar, para orar. Isso precisa ser feito, porque o mundo lá fora está fazendo isso, planejando, usando de estratégia de um monte de coisa para nos levar a pecar. O inimigo usa isso. A gente vê até a Bíblia nos alertando sobre isso, né? Aqui mesmo, um pouquinho para frente, ele fala: não deis lugar ao diabo, né? Então é algo que a gente precisa dar uma atenção e realmente colocar em prática aquilo que estamos aprendendo aqui na igreja. E eu coloquei aqui: precisamos sondar, identificar nossas dificuldades e fraquezas e trabalhar com muita fé cada uma delas. Então é aquilo que é fé para trabalhar, que a gente sabe que é o Espírito de Deus que nos anima a servir a Deus, e realmente ter esse momento de sondagem, né? De todos os dias você parar, no final do seu dia, pedir perdão por aquilo que você tem desagradado a Deus e realmente planejar maneiras daquilo não se repetir. Se é uma luta, se é uma guerra, nós precisamos agir como tal, né? Numa guerra, os soldados não ficam andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Eles planejam o que fazer, eles estudam o que fazer, e a gente precisa fazer a mesma coisa. Então foi isso que eu aprendi nessa meditação, que eu pude enxergar aqui. Eu já tinha meditado nessa parte aqui, mas acredito que na minha vida falta isso, de planejamento, de realmente levar a sério essa guerra contra o mundo, que não é uma guerra fácil, e realmente dar mais importância a isso, tendo humildade de olhar para a nossa própria vida e entender as nossas fraquezas. Eu acho que quando você tem humildade para olhar para a sua própria vida, você consegue enxergar muito mais do que o irmão consegue enxergar. Isso com humildade. Porque você consegue até pesar aquilo que você está pensando, aquilo que está passando no seu coração, coisa que outras pessoas não conseguem fazer porque não conhecem, mas Deus conhece. Então você sabe, e se é importante para você o que deveria ser, se você é um cristão, que Deus sabe de tudo isso, está vendo o que você está pensando, aquilo que está passando no seu coração, você precisa dar total importância a isso, que você está desagradando a Deus. Então, espero que seja de proveito para os irmãos e vamos realmente nos santificar e dar importância a isso, nos santificar
vamos dizer assim, eu não vou eu ia falar qualidade, mas não é essa a palavra, mas nos santificar de maneira em que nós realmente estamos buscando isso com todas as oportunidades que nós temos, né? Seja de alguma estratégia ou alguma rotina ou algo do tipo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe e